Olá, eu sou a Laura Milena H6 Serra. Eu sou graduanda do curso de História e Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão. Eu sou bolsista PIBIC-FAPEMA e membro do grupo Brada Celtas e Germânicos. A minha orientadora é a professora doutora Adriana Zira e o título do meu trabalho são os modelos pedagógicos ideais na obra O Alto da Barca do Inferno. Então, O Alto da Barca do Inferno ele foi produzido pelo teatrólogo, dramaturgo e poeta português Gil Vicente, que viveu no reinado de Dom Manuel I e Dom João III. Gil Vicente trabalhou e exerceu várias funções dentro da corte portuguesa. Dentre elas, ele estava responsável por organizações de festas, casamentos, nascimentos, algumas coisas religiosas. Gil Vicente estava inserido na corte portuguesa justamente para esse entretenimento dos reis e dos nobres, mas Gil Vicente ele não abria mão, né, dessas críticas direcionadas nas obras a esses grupos sociais. Gil Vicente ele destaca essas obras dele, né, na corte portuguesa. A produção das obras dele há cerca de 50 obras, 3 delas estão desaparecidas e algumas também sofreram alterações na Inquisição. As obras de Gil Vicente contêm esse caráter primitivo e também popular. Gil Vicente também publicou obras em folhas volantes, justamente para alcançar esse outro grupo social, né? Apesar dele também estar inserido na corte portuguesa, ele teve essa preocupação. A gente percebe também, né, que a primeira obra de Vicente encenada foi o Monólogo do Vaqueiro, né, na Câmara da Rainha. Ele foi escrito em castelhano. A obra retrata um homem do campo que fica feliz pelo nascimento do herdeiro, Dom João III, e desejando felicitações também ao herdeiro. O estudo do teatro medieval, do teatro vicentino medieval, permitiu esse novo olhar, né, para essas comprovações e também essas novas análises dessa nova pesquisa. Dramatizar algumas peças narrativas bíblicas dava essa questão também dessa emoção, né, aos personagens e também aos acontecimentos dentro desse teatro medieval. A luta entre o bem e o mal é bem presente na obra de Gil Vicente, né, já que Gil Vicente coloca os vícios e as virtudes nos personagens, que a gente pode catalogar de modelos e contramodelos. Esse bem era as virtudes e o mal, os vícios. Os vícios seriam com personagens de contramodelos e as virtudes em personagens de modelos ideais, que deveriam ser seguidos. No caso da análise da obra, a gente vai destacar esses modelos ideais que foram colocados por Gil Vicente, que deveriam ser seguidos como comportamentos que iriam ter uma finalidade do bem. Nesse caso, eles iriam para o paraíso, com esses comportamentos. Então, Gil Vicente ele apresenta também essa consequência do além, essa preocupação dessa consequência do além, justamente desses conflitos morais e sociais dos portugueses, né? E também esse estímulo, né? Essa memória cristã, justamente para resgatar essas virtudes e esse catolicismo primitivo também, e também resgatar também essa reflexão nas obras dele. Justamente Gil Vicente pregava essas obras, esses modelos, esses contramodelos, né, nos personagens, justamente para fazer essa reflexão, né, e esse estímulo à memória. Entramos na análise da obra, a gente percebe que Gil Vicente segue nessa catalogação dessas 3 obras de barca, né, que é o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e da Glória. Gil Vicente traz agora, né, na Alto da Barca do Purgatório, em cena, essa cena do além, o porto. O porto tinha 2 barcas, né, a barca direcionada ao inferno e a barca direcionada à glória, ao paraíso. A direcionada ao inferno, ela estava dirigida pelo diabo. E do paraíso estava dirigida pelo anjo.
A obra ela foi encenada durante o governo de Dom Manuel I, em 1517. A obra, hoje em dia, uma das obras mais conhecidas de Gil Vicente, né? Em primeira mão, ela foi publicada em folheto volante, né? Mas hoje em dia se encontra na Biblioteca Nacional de Madrid, né? E é encenada até atualmente, e é bem conhecida. Os personagens são o Fidalgo, o Zeneiro, o Joane, né, que tem um apelido, o Parvo, o Sapateiro, o Frade, a Coviteira, o Judeu, o Corregador, o Procurador, o Enforcado e os Quadros Cavaleiros. A partir da análise da obra, a gente percebe, né, já que o enfoque do objetivo da análise são catalogar os modelos ideais. Então, nessa análise, a gente cataloga os modelos ideais a serem seguidos. A gente encontrou apenas 5 personagens que são modelos ideais, de comportamentos ideais a serem seguidos. Entre eles está o Parvo, né? O Joane, que tem um apelido bastante caracterizado na persona dele, que é o Parvo, e os 4 cavaleiros, né? Esses 4 cavaleiros que denominando os 4 cavaleiros da Cruzada. Como eu já falei anteriormente, né, nessa viagem ao além, eles se deparam nesse porto, entre as 2 barcas. O primeiro personagem a entrar nesse porto, na verdade, é o Parvo, né, o Joane, né? Ele tem esse apelido Parvo justamente pelo menosprezo dele, né? E ele não era considerado também pela sociedade um homem respeitado, que não tinha valor, né? Por isso o apelido dele Parvo. O João, ele entra em cena. Ele acha que vai para a barca do inferno, então ele aceita que ele tem isso, porque ele foi falado isso para ele era menosprezado, como eu falei anteriormente, então ele foi para a barca do inferno logo. Mas mesmo assim a gente já percebe a indignação do personagem quando chega na barca do inferno, porque ninguém queria ir para o inferno. Então quando ele se depara com o diabo, ele começa a xingar, ele começa a reclamar, né? E depois disso, a gente percebe também o diálogo entre o personagem e o personagem que é o Parvo e o diabo, né? A gente percebe outra causa importante dessa humilhação que esse Parvo ele tinha, né? Então, de como um Zé Ninguém, ele não era ninguém, né, para a sociedade. E o diabo pergunta para ele qual foi a causa da morte dele. E o Parvo diz que foi caganeira. Então, a gente apresenta também outro ponto importante catalogado na obra de Gil Vicente, que é esse lado mais cômico, e também dessa morte, né, dele mais simples, né, mais cômica. E então, o Parvo, ele vai para outra barca, mas sem saber que era a barca do paraíso. Ele se depara com um anjo, e o anjo começa a conversar com ele, e o anjo pergunta para ele, quem és tu? E ele responde que ele não era ninguém. Então, demonstra uma primeira virtude do Parvo, né? Além da inocência no começo, ele apresenta outra virtude, que é a humildade. Ele poderia não ser considerado um Zé Ninguém, um ninguém para a sociedade, mas ele tinha aquela virtude. Ele era humilde. E também ele era sincero, apesar, no decorrer da obra, ele se mostra bastante sincero, ele se mostra bastante fiel também a Deus, né? E rejeitando alguns pecados encontrados também em outros personagens que ele começa a encontrar durante a encenação. Então, o Joane, o Parvo, ele entra na barca do paraíso, o destino dele é o paraíso, né? Por ter essas virtudes, sinceridade, inocência, temor a Deus, fidelidade também. Então ele vai para essa barca do paraíso. Outro personagem também, dentre os personagens, são os 4 cavaleiros, né? Aqui Gil Vicente coloca esses 4 cavaleiros como modelos ideais a serem seguidos, de comportamentos ideais
Gil Vicente coloca esses 4 cavaleiros, né, em cena. Os 4 cavaleiros, eles entram no porto, eles vão diretamente para a Barca do Paraíso, eles nem olham para a Barca do Inferno, porque eles têm a convicção de que eles têm a salvação, que eles vão para o paraíso, que eles não vão para o purgatório e nem para o inferno, eles vão logo para o paraíso. Por quê? Gil Vicente, ele reforça ainda mais a teoria das cruzadas. Gil Vicente, ele reforça ainda mais essa questão de que essas pessoas que morreram, né, nas cruzadas, elas foram para o paraíso, elas foram direcionadas para o paraíso, para a glória, né, elas morreram para um bem maior. Também outra virtude colocada por Gil Vicente nesses personagens, além da fidelidade e temor a Deus, é a fidelidade à coroa portuguesa, justamente dando essa propagação dessas guerras cruzistas, né, encontradas nessa obra de Gil Vicente. Tanto que os personagens, né, carregam a cruz, né, um símbolo que o diabo ele não reconhece. Então, mostra ainda mais essa teoria, né, dessas cruzadas. A gente percebe também na obra de Gil Vicente, em relação aos modelos de comportamentos ideais desses personagens dos 4 cavaleiros, que em cena, quando eles chegam na barca, eles têm a convicção, e eles falam com o diabo, e falam que ele nem vai, porque eles não vão para lá, para a barca do inferno, porque eles morreram em nome de Deus, né? Outro ponto importante. Então, reformulando e concluindo, o Alto da Barca do Inferno, né, na análise da obra, a gente encontra apenas 5 personagens, o Joanne e os 4 cavaleiros. Dentre eles, tem virtudes que são modelos de comportamentos ideais a serem seguidos. O Joanne, ele tinha humildade, sinceridade, o temor a Deus, e ele era humilde, e ele também era fiel. Os 4 cavaleiros, eles eram fiéis, eles tinham temor a Deus, eles tinham também essa fidelidade à coroa portuguesa, também essa propagação, né, dessa questão das cruzadas, né? Então a gente percebe isso, que Gil Vicente, ele foi um grande teatrólogo português, justamente para resgatar e fazer essa reflexão à memória cristã, né, sobre os modelos ideais a serem seguidos. Muito obrigada.